Estamos iniciando mais um Mãos à Obra. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E vocês que fazem esse podcast estar crescendo cada vez mais aí. E a gente passando grandes informações aí para a gente cada vez aumentar mais o nosso mercado. E hoje a gente está com uma das empresas que são referências aqui no Brasil. A gente está com a diretoria, com a gerência e com a presidência aqui na mesa para a gente falar a respeito, principalmente, de qualidade de material. E para isso, aqui já ao meu lado está meu grande amigo Marcelo Santos, que é gerente comercial da construção. Seja bem-vindo aí, Marcelo. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite, Felipe, participar aqui do podcast Mãos à Obra, que é um grande parceiro da Hidro. É isso aí. Do outro lado lá, a gente está com o Marcelo Rodrigues, diretor comercial e marketing, certo? Certo. E o Cleverson Ferrari, vice-presidente da Hidro. Sejam bem-vindos também aí pelo Mãos à Obra. A informação vai ser muito bacana de vocês estarem passando de toda essa experiência que a Hidro tem dentro do nosso país, de ponta a ponta. Então, acho que muitas das pessoas que nos veem não têm essa noção, né? Não tem proporção do que é a empresa dentro do país. Certo. Eu acho que nada melhor do que vocês para poder dar a didática para o pessoal entender aí. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pela presença. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado, Felipe. Uma satisfação a gente participar aí do Mãos à Obra. Vamos nivelar essa conversa por cima. Isso aí. Falar um pouco aí do que a Hidro pode oferecer para o mercado, né? O que a gente procura fazer de diferente, né, para elevar o padrão, né, do alumínio, das esquadrias, né, e a nossa atuação aqui. Obrigado. Isso. E aí eu quero começar já a saber de vocês, né? Vamos começar aí já com o Marcelo, que já começou a se expressar, parece que está um pouco mais à vontade, né? Mas vamos lá. Há quanto tempo que a Hidro trabalha, né, em relação à extrusão do alumínio, né? Vamos falar diretamente do nosso segmento de esquadrias. E depois eu queria fazer uma outra pergunta para o Cleverson de todo o processo que a Hidro faz para poder chegar à janela funcionando, tirando ruído, tendo estanqueidade, parte térmica também, né? Porque também temos isso na Hidro, né? Então, a primeira pergunta é essa. Quanto tempo de atuação que a Hidro tem aí dentro do mercado, melhorando as esquadrias do nosso país? Na verdade, a Hidro é uma empresa centenária, né? Hoje tem mais de 125 anos. É uma atuação também de algumas décadas aqui no Brasil. E aqui no Brasil, operando em toda a cadeia do alumínio, né? Desde da extração, transformação na alumina, no alumínio, nos tarugos de alumínio e, no nosso caso aqui, que é a divisão de negócio que nós representamos, na extrusão de alumínio. Né? E atuando aí tanto no segmento de construção civil, quanto industrial, quanto automotivo. E o processo todo? Me conta um pouquinho como é que funciona todo esse processo, desde lá da bauxita para chegar até a esquadria funcionando lá na casa do cliente. Bom, vamos lá. Acho que aqui no Brasil a Hidro tem uma atuação muito especial, que ela tem a cadeia 360. Então nós temos a operação desde a extração, a mineração da bauxita, que é feito lá em Paragominas, né? Na nossa mina de bauxita. A bauxita, depois extraída, ela é bombeada 240 quilômetros, mais de 240 quilômetros, por um minério duto, que chega até a Alunorte, que é a nossa refinaria de alumina, né? E em uma unidade de refinaria, ela é a maior do mundo. Essa alumina, depois de refinada, ela passa para a Albras, que é a nossa parte de metal primário aqui no Brasil, e a Albras ela gera o lingote de alumínio, que a gente recebe, que é a matéria-prima que a gente transforma no lingote, né? Combinado com sucata, né? A nossa sucata de processo mais um lingote, a gente faz o nosso tarugo de alumínio, que é a matéria-prima para extrusão. Esse tarugo, ele entra numa prensa de extrusão, né? E são diversas ligas de alumínio diferentes que a gente pode alimentar essa prensa, e aí saem diversos produtos diferentes. A gente tem atuação em 4 segmentos macro aqui no Brasil. Então, a gente tem os tubos de precisão, que é uma área específica da Hidro, né? A gente tem o mercado automotivo, a gente tem o mercado de construção civil e industrial, que atinge vários mercados diferentes. Então, mais especificamente para a parte de construção civil, após a extrusão, a gente tem a parte nossa de tratamento térmico, que é onde a gente ganha mais propriedade mecânica nos nossos produtos e maior qualidade, né? E depois disso, a gente pode ter tanto a pintura, que a gente faz hoje terceirizado, ou então a anodização, que nós temos a capabilidade interna.
E a Hidro, assim, todos os perfis, eles são sempre padronizados na milimetragem, é tudo sempre detalhadamente. Existe algum critério de qualidade na hora que... Tipo essas empresas que possuem aí, esse aqui, olha lá, não, esse aqui está fora do padrão, joga fora. No caso do alumínio, joga fora, ele recicla. Mas existe isso dentro da empresa? Sim, com certeza. Nós seguimos todas as regras e padrões de qualidade rigorosamente, né? Então, tudo na Hidro é extremamente correto e padronizado. Então, nada sai de lá fora de norma, fora de especificação. Isso Toda vez, né, que a gente desenvolve, por exemplo, no caso da construção civil, um sistema, né? Porque quando a gente fala de sistema, a gente está falando desde os perfis, todos os processos de usinagem, montagem, né, instalação. A gente tem ali uma gama de perfis para poder agregar esse produto, né? E aí, para cada perfil desenvolvido, a gente tem todo o que a gente chama de uma receita, né? Que atende todos os requisitos de norma ABNT em relação às questões dimensionais, em relação às questões de acabamento. Pressão de vento. Né? E depois, na questão do sistema propriamente dito, isso são os ensaios de laboratório, através dos mockups, né? Para que a gente tenha a homologação do produto, atendendo todas as normas de estanqueidade, pressão de vento. E você, Marcelo, você que é gerente da parte da construção, as construtoras, eles vêm procurando mais produto de qualidade realmente para as construções. Antigamente, não, eles colocavam qualquer coisa lá, né? Agora a gente vê que o mercado está mudando um pouco e olhando um pouco mais para a qualidade do nosso produto, né? Que é a esquadria. Sim, a gente tem visto essa evolução, né? Como o Marcelo comentou, todos os nossos produtos a gente faz teste de acordo com a norma BNT, né? NBR. E a gente hoje tem uma preocupação porque as garantias são muito altas das construções, muitos anos de garantia para dar para um produto. Então, você colocar um sistema numa obra que você tem um padrão que você quer elevar, e se isso não acontecer, tiver recall, tiver janela vazando, janela com ruído, né? Ruído hoje é saúde, né? Sim. Você pega, se botar um produto na sua casa, você escuta o barulho do tempo, você não dorme direito, afeta a sua saúde. Vazando, né? Passando água. Ninguém quer um produto com isso. Então, hoje a gente sente que tem mais essa procura. É um trabalho, assim, árduo, né? Você ter que conscientizar. Às vezes a pessoa pensa que está botando um produto de qualidade, mas sem ter conhecimento, né? Vai através de alguma pessoa que indicou. E é o trabalho que a gente sempre faz. Mostrar, dentro da Hidro, a gente sempre faz os treinamentos, tanto para os caixilheiros quanto para as consultoras, para conscientizar sobre esse produto de qualidade. Porque essa é a questão, né? A Hidro fazer um produto de excelente qualidade e o cara que vai fabricar lá começar a montar lá um Frankenstein, né? Ele pega uma peça de uma coisa, pega a peça de outra e vai montando um Frankenstein e chega lá o produto que foi testado na norma com um padrão, ele chega lá na casa do cliente completamente diferente. E o cliente sem conhecimento acha que está comprando um produto bom, né? Vou dar um exemplo simples. Às vezes a gente vê linha instalada no mercado, essa aqui é uma linha com acabamento madeira, fica até bonito visualmente, mas se não for aplicado, né, um acabamento assim, como madeira num produto bom, ele não vai... A casca é bonita, mas o produto, funcionamento, tudo não serve, entendeu? Você tem que ter esse cuidado, tem que ter a especificação. Por isso também que nas obras verticais maiores tem muita consultoria. Quando a gente pega um projeto com consultoria, a gente sabe que segue uma regra, segue um padrão. Para vocês é mais tranquilo quando entra numa questão certeza, dessa, porque tranquilo. você sabe que o produto, né, com a consultoria, ele está sendo realmente feito da maneira correta e certa. A gente espera que sim, né? Quando tem consultoria, o funil diminui, tem um tipo de problema. Mas também vai no que você falou. Precisa, a empresa que vai executar, ter esse treinamento, ter o conhecimento da linha. Né? Eu já faço alumínio, isso aqui, eu peguei essa linha, eu faço também porque eu conheço. Não, ele tem que ter ver tudo que para compor aquele sistema, né, o que tem que ser feito. Mas no grande empreendimento, eu enxergo, se eu estiver errado, vocês me consertam. Eu vejo assim, vamos dizer, sempre a quatro mãos, sempre está todo mundo envolvido naquilo ali, né, quando é uma coisa muito grande. Então, eu imagino que a Hidro fica completamente, quando pega um grande empreendimento, você fica completamente envolvido naquilo do início ao fim, né, para entregar o produto da forma correta. A minha preocupação maior é quando esse produto ele foge dessa cadeia de a quatro mãos. E aí pega lá um produto que é completamente testado, tudo direitinho, tudo certinho, e o cara lá na ponta faz
esse Frankenstein que eu falei, entendeu? Uhum. E aí vocês têm alguma forma de conseguir controlar esse tipo de coisa? Porque, queira ou não queira, se ele está chegando lá e está falando para o cliente lá, pô, estou vendendo um produto da Hidro, vocês não têm controle sobre tudo. E aí acaba Sim. respingando isso em cima de vocês. Sim, sim. Principalmente, agora, desculpa te cortar, principalmente, vamos ser claro, em relação à Suprema, não, porque no primeiro podcast já me explicou que ela já acabou, já tem bastante tempo, ninguém Mas que o né, pessoal continua ressuscita fazendo, bicho né? o tempo todo. Ressuscitou mais do que Jesus Cristo, a Suprema. Mas a Gold não, a Gold ainda existe no portfólio da Hidro. E é uma linha que todo mundo fala que vende Gold, que na verdade 80% não vende Gold. Gold, se for da Hidro, é Gold. Né? Que E não bem- é Gold. Não, se for da Hidro, se a marca for da Hidro, não é é Gold, isso aí, é Gold marca é. original. É Aí isso eu aí. vou te repetir. A Gold é uma linha da década de 90, né? Então, ela acabou desatualizando para as normas que é hoje. A gente fez a Gold Slim, né? Que é uma evolução da linha. Que a atenuação é maior, chega a 30 dB e a pressão de água é 400 pA de água. Você pega na década de 90 é igual o carro, né? Ele tem que evoluir. A norma evoluiu, você tem que evoluir junto. Né? É isso aí. E aí, como é que vocês trabalham isso dentro do mercado? Como que vocês enxergam isso? Porque é algo que é grosseiro. Você, Instagram, qualquer coisa, e todo mundo falando que trabalha com Gold e não é Gold. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês trabalham isso Antes de eu falar internamente? desse ponto específico, deixa eu voltar um pouquinho ali na sua pergunta, né? Tá. Da questão das construtoras, por exemplo, Sim. dos grandes empreendimentos, né? Primeiro, quando você tem uma consultoria técnica, isso joga a nosso favor, né? Porque a gente vai conseguir falar a mesma linguagem. Né? Então, isso é positivo. A gente vê um movimento no mercado também de construtoras querendo buscar mais qualidade, principalmente por questões de patologias de esquadrias em obras anteriores. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o problema de esquadrias de alumínio dentro de uma obra é uma das principais, se não for a principal problema que existem, que ocorrem hoje. Né? Inclusive, até empresas hoje trabalhando para fazer manutenção em projetos que foram mal elaborados, né? Ou de esquadrias, os sistemas foram instalados que fugiam das questões técnicas. Né? Então, a gente vê uma certa mudança no mercado nesse sentido. Quando você me fala assim, essa questão, né, da Gold, da Suprema, infelizmente hoje ainda o mercado acaba demandando por esses produtos. Né? E aí é o que o Marcelo falou, muitas vezes por falta de conhecimento. Porque hoje existem requisitos técnicos, né, para redução acústica, estanqueidade, pressão de vento. E principalmente em empreendimentos verticais, isso é muito sério, porque você hoje tem um país com vários estados, com características climáticas completamente diferentes e que demandam de soluções técnicas diferentes. Então, não necessariamente um sistema que atende, por exemplo, na região Nordeste vai atender na região Sul com alta pressão de vento. Cada região ela tem uma, Exatamente. Então, tem uma característica aí. O consultor técnico ele também trabalha nesse sentido para orientar o cliente, mas nós também temos equipes técnicas, né, dentro da própria Hidro para orientar o cliente nesse catálogo sentido. vem escrito. No próprio catálogo, né? Se você Só olhar o cara nosso... procurar um pouquinho. Exato. No próprio catálogo ele te diz, né, onde é que está a sua obra, qual é a região e qual é a característica, qual é o requisito técnico e qual é o produto que atende aquele requisito ou não. Né? Então, essa é a vantagem que a gente também tem, até por ter um portfólio de produto que atende todas essas características. Né? Então, isso acaba também trazendo para os nossos clientes segurança e para nós também. Né? Você comentou aqui, mas se tiver alguém usando um produto e está falando que é da Hidro e não é, obviamente a gente está antenado no mercado, né, para tentar inibir esse tipo de situação, mas o nosso trabalho é trabalhar em toda a cadeia. Né? Então, a gente desenvolve um sistema com parceiros e com empresas homologadas. Né? Então, o nosso cliente ele sabe, por exemplo, se tem um componente lá que ele é utilizado no nosso sistema e quais são os fornecedores que são homologados para aquele tipo de componente, né? Para não correr o risco, por exemplo, de usar aquilo que não é homologado. Então, a gente já se deparou com situações, por exemplo, de que teve um problema na obra, mas a gente foi checar, tinha um componente que estava ali, não era o componente adequado. Por quê? Porque a empresa que fez aquilo tentou economizar e trouxe um produto equivalente que não era homologado. Não né? funcionou. Então, Eu entendi que o teu ponto de vista em relação à Hidro está sempre antenada para se proteger. Mas a minha pergunta não foi nem mais em relação a essa questão dessa proteção. É uma questão de realmente de queimar, né? De chegar lá, o cara falar que é Gold, não está entregando Gold,
E aí chega lá, infiltra, entra barulho, entra não sei o quê. E aí depois quem paga a conta da marca que está lá são vocês, porque afinal de contas a marca é da Hydro. E é essa forma que tem um sistema assim de educacional para o serralheiro, para ele poder conseguir compreender. E digo mais, que a gente chegou a conversar, em relação ao um dos principais problemas hoje que tem, que é a anodização. Né? E aí eu acho que entra naquela questão que você falou sobre reciclagem. Por que a anodização ela fica tão ruim em alguns perfis e quando eu, por exemplo, compro um perfil original lá da Hydro, não me dá problema? Explica um pouquinho, porque a maioria das vezes essa conta quem paga é o cara que está anodizando e o cara não tem culpa de nada, né? Porque isso é do próprio perfil. Legal. Então, em relação à questão que você trouxe, né, do fabricante, né, que está manuseando no final é ele que coloca o nosso produto lá no cliente final. E que não é seu. Do que não é meu, eu não tenho controle. Agora, sim, como é que a gente trabalha isso? A gente tem hoje parceiros, né, que são homologados e que a gente tem equipe técnica para poder qualificar e treinar. Então, se tem algum fabricante hoje que não trabalha com o nosso produto e tem interesse em trabalhar, a gente tem hoje uma área técnica, a gente tem um centro de treinamento onde a gente recebe esse fabricante, a gente dá todo um treinamento técnico, teórico, e depois a gente tem dentro das nossas plantas uma área, né, de fabricação onde a gente faz um treinamento prático, né, para que ele possa estar qualificado para trabalhar com os nossos produtos. Né? E toda vez que a gente faz alguma mudança ou uma melhoria nos nossos sistemas, a gente gera um boletim técnico, isso vai para o nosso site. Os clientes têm acesso a isso, aqueles que já são parceiros nossos recebem lá uma mala direta, né, recebendo essa informação de qual é o boletim técnico, que é a alteração que foi feita, e a gente trabalha nesse processo de melhoria contínua. Tá? E a questão da anodização, Cleber, você sabe me explicar o porquê que dá essa diferença no alumínio? Por que uma anodização num alumínio fica perfeita? Eu estive lá no showroom lá da Hydro com o Marcelo, as anodizações eu fiquei encantado, falei, coisa linda e maravilhosa. E eu, por exemplo, já tive que entregar a obra de R$100 mil porque a anodização só dava problema, entendeu? E como é que... O que acontece? Por que acontece esse efeito? Você sabe me explicar? Tem algumas características, porém tem algumas principais, né? O próprio processo de anodização, mas acho que todo cuidado no processo leva ao resultado final. Então, assim, você tem uma liga de alumínio com uma qualidade boa. Então, a composição química do alumínio é muito importante para o resultado final da anodização. Então, esse nosso controle, desde a nossa cadeia do começo lá até mesmo a extrusão, isso leva a ter uma boa qualidade no final do processo. Então, se você pegar um material para reciclar que tiver pouca qualidade ou muita contaminação, isso vai influenciar no final do processo. Então, o meio do processo, a cadeia, ali onde você vai reciclar, refundir o alumínio, é muito importante para o resultado final da anodização. Né? Então, ter um bom controle da composição química é fundamental para o resultado final da anodização. Né? E a própria anodização tem inúmeros fatores e parâmetros de processo que a gente cuida minuciosamente para ter esse resultado final. Além da preparação do perfil para uma boa anodização também é fundamental. Né? Então, são vários fatores, mas composição química, preparação do perfil e os parâmetros de processo da anodização são fundamentais para a qualidade final. Né? Então, se você não fizer uma reciclagem adequada, o que eu estou querendo? Existe uma opção de extrusoras que são aí, né, pirateadas e que não tem nenhum tipo desse controle. E aí ele pega um material que é reciclado, que ele vai lá, pega a latinha, que junta com a esquadria da linha 28, com um parafuso de aço, e junta aquilo tudo, funde, e aí você perde o bolo sola, é isso? Falando... Ainda tem um complemento. O bolo sola. E aí temos mais um pouco, né, Marcelo? A gente tem a parte também da qualidade da extrusão, né? Se você não tem um ferramental de extrusão de qualidade, se você não cuida da parte da superfície, a anodização ela é diferente da pintura, né? A pintura ela cobre defeitos, a anodização ela revela. Então, assim, se você não tem desde da matéria-prima de qualidade, mas também ferramental, um processo de extrusão de muita qualidade, a anodização no final ela vai
vai aparecer todo o problema numa vez só. E você só vê isso depois que anodizou. E é onde você tem todo o valor agregado e você perde no final. Então, é um processo que tem que ter muito controle, muito cuidado em todos os pontos, né? Por que o mercado oferece muito mais pintura, né? Porque é muito mais fácil. É mais fácil Muito mais fácil. de maquiar. Você né? cobre todos esses problemas. Então, o reciclado mais barato, você pode ter uma composição química que você quiser no alumínio que não vai interferir, porque você vai cobrir todo o problema. Você pode ter faixa de extrusão, linha de extrusão, que ele vai cobrir todo esse problema. Né? Então, E o mercado, ele vem levantando... É muito bacana estar ouvindo isso de vocês, porque até hoje, eu sempre ouvi que o problema era da anodização e que a anodização não presta e que a pintura eletrostática é aquilo e as pessoas vão colocando isso na cabeça e a gente acaba acreditando, né? Aquela velha história, né? Uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Então, é mais ou menos isso. E quando eu tive lá e ele me mostrou, eu fiquei encantado, porque queira ou não queira vocês aí... A anodização é muito mais bonita do que a mais pintura, nobre, né? muito Fica mais nobre, o acabamento bonito, nobre né? no perfil. É. Um perita, um inox, pô, é espetacular. Complementando isso, também uma coisa que interfere muito no Cleverson é a preparação do ferramental, né? Se você ficar com o ferramental ali, ele passou da vida útil dele, você continuar tirando o perfil, continuar estrudando, vai aparecendo marcas no perfil e quando você vai anodizar, revela mais ainda. Então, o ferramental de extrusão tem uma vida útil. Você tem que respeitar aquela vida útil. Isso na fábrica ela é muito bem controlada. A ferramenta não precisa né, usar o pneu até ficar careca, não. Ele chega na vida, você tem que descartar e fazer uma nova. Né? Porque a anodização, a pintura é sobreposta, né? Você pinta em cima do perfil. A anodização é como se fosse entrar num poro, né? Você faz aquele banho e aquilo entra. Por isso que ela comentou, ela revela. Se tiver um perfil feito com uma ferramenta ruim, de má qualidade, e for anodizar, vai revelar tudo. É como se fosse um papel amassado, você pegasse um lápis assim, né, e riscasse, igual aquele negocinho de criança, né? Exatamente. Aí fica aquela marquinha, né? E aí a gente está tocando muito aqui no final da cadeia, que a gente fala muito de estética, né? Mas a anodização ainda coloca mais qualidade no perfil em termos de corrosão, né? Então, sim. É um produto muito mais nobre, né? A anodização é o que o Marcelo falou. Você tem um processo eletroquímico, né, que abre os poros do alumínio, depois você faz o fechamento desse poro, né, e gera a coloração. Né? Então, em termos de resistência à corrosão, assim, é incomparável. Né? Tanto é que hoje, para as regiões norte, nordeste, muita exportação para Paraguai, Uruguai, Bolívia, hoje a gente vende 80% do que a gente exporta e atende norte e nordeste, vai para o acabamento anodizado. Por quê? Por conta da agressividade, né? Climática, salinidade nas regiões, o que acaba trazendo mais segurança para os clientes. Né? A questão da pintura é um excelente processo, né? Mas é um processo onde o cuidado ele tem que ser maior ainda, né? Porque... Você falou aqui da questão da sucata, etc. Né? Imagina uma situação que, quando a gente funde um tarugo, a gente tem lá o alumínio, né? Que é o lingote, você tem a sucata e você tem lá as antiligas, né? Que você tem lá ferro, silício, magnésio. Imagina uma situação que você tem lá uma sucata que foi reciclada e que tinha parafuso, né, de aço carbono, e esse aço carbono ele foi na composição química e você tem um alto teor de ferro naquele tarugo. Você vai conseguir estudar o perfil, mas ele vai ter um acabamento ruim, né, que é o que a gente estava falando, não vai ser apropriado para anodização. Você vai conseguir produzir o perfil, vai conseguir pintar, por exemplo, mas se você tiver um alto teor de ferro, por exemplo, o alumínio não é para oxidar, né? Assim como o aço inox também não foi feito para oxidar. Hoje você compra, por exemplo, uma panela, né, dependendo da qualidade do aço inox ou do próprio alumínio, você consegue ver, né, alguns pontos de ferrugem, o que não deveria ocorrer. Por que ocorre? Porque você tem ali... prevalece o teor de alumínio, mas você tem um teor de ferro, por exemplo, acima do normal. E isso pode gerar um problema depois. Né? No caso da pintura, se você tem um alto teor de ferro, por exemplo, você pode ter um desplacamento de tinta, você pode ter uma corrosão. Exatamente isso. Né? Eu ia te falar isso agora, porque eu já cansei de ver esquadrilha com pintura eletrostática branca, que a pintura estoura mesmo, aquilo ali tem alto teor. Tem várias razões para isso. Né? Pode ser o que eu estou falando agora, pode ser uma questão de falta de manutenção, né? Pode ser um problema, por exemplo, de uma matéria-prima inadequada. Você, para fazer um processo de pintura, você precisa fazer um pré-tratamento, né, antes da pintura. Se você tiver um pré-tratamento que não seja adequado, você pode gerar esse tipo de problema. E depois do material pintado, você tem lá um processo de cura da tinta. Né?
que também, se você tiver problema nesse processo de cura da tinta, você também pode ter desplacamento, você pode ter corrosão, né? Então, assim, é um processo excelente, mas você precisa ter uma série de cuidados, né? No caso da anodização, se você não tiver uma boa matéria-prima, né? Se você não tiver um bom cuidado com o ferramental de extrusão e você não tiver um bom controle do processo de extrusão, que envolve a questão do controle da temperatura, da velocidade, que é a combinação de tudo isso, você vai gerar um produto lá, um perfil com uma má qualidade de acabamento. E aí é o que o Cleverson falou. Você vai passar por um processo de anodização, ele revela defeito, né? Então, a base de tudo, né, dos produtos que você viu lá no nosso showroom, por exemplo, é que a gente tem uma boa qualidade de extrusão, e complementado com uma boa qualidade de anodização, né? Hoje a gente tem uma linha de anodização com processo... Uma boa qualidade de manutenção das máquinas. Exatamente. Né? Pelo que eu entendi, isso é essencial, né? No produto tudo final. junto, é um pacote. É uma combinação. E aí a gente tem hoje uma linha de anodização que hoje é um processo 100% automatizado, com exceção da montagem e da desmontagem, que tem que ser manual. Mas todo o processo ele é todo automatizado, inclusive a correção dos tanques de produtos químicos. Né? É tudo com laboratório, retirada de amostras, né? Os ensaios em laboratório. Então, tem todo um controle de processo em toda a cadeia, né? Desde a questão da matéria-prima, da ferramenta, da extrusão, do processo de anodização, inspeção antes de liberar um produto, o que garante para a gente, traz para a gente, para o cliente, uma segurança daquilo que ele está recebendo. Só como exemplo, para falar de anodização, a gente hoje está fornecendo um retrofit, uma obra no Rio de Janeiro, né? Que é a obra da Petrobras. Está sendo feito um retrofit no edifício sede deles lá na Rua Chile. São 500 toneladas de alumínio. Então, é uma obra da década de 60. E ela está sendo retirada, vai ser colocada uma fachada nova. Todo esse material é anodizado fosco. E se você olhar lá, eu tive a oportunidade de visitar a obra algumas vezes, né, na negociação, a anodização está intacta. Né? O sistema já é antigo, com muito tempo de uso, ele não está legal, ficou uma coisa obsoleta. Estamos fazendo um retrofit. Mas se você essas pegar... esquadrias que estavam lá antigas já era eram... tudo anodizado. Naquela época também não existia nem pintura, né? Era sempre anodização. Mas mas você vê o acabamento... Era da Hidro? Não era da Hidro. Foi de uma outra empresa há muitos anos atrás. Mas porque lá atrás a qualidade era melhor, né? Sim. Vem piorando cada vez mais. Não só no alumínio, mas em tudo, né? Vem. Então, tudo anodizado. E vai ser anodizado de novo. Vai ser anodizado fosco. Pô, isso é muito legal, cara, porque eu sempre estava batendo lá no Zé Carlos lá. Tu conhece o Zé Carlos? Você conhece. Então, batendo no Zé Carlos. Batendo no Zé Carlos. O Zé Carlos, cara, eu estou fazendo aqui o máximo, eu lixo o material para depois já anodizar, para ficar... Grupo Aires Metalúrgica. Pô, pessoal, gente e todo mundo sofre com isso, né? Acaba sofrendo com essa qualidade que é complicada. E que é até um outro assunto que eu queria entrar, porque o assunto que está muito em alta aí na esquadria, e é um pouco até a minha praia, é a acústica, né? Então, hoje é meio que obrigatório uma esquadria sair e ela ter resultados acústicos. E junto com o resultado acústico, vem algo do mercado que a galera acha que muito que comercialmente usa, que é o padrão termoacústico. Né? E que eu, Felipe, particularmente falando, não enxergo muito isso, porque eu acho que o alumínio ele é um só, e ele acaba sendo metal, conduzindo de um lado, ele conduz do outro, então eu não considero uma janela termoacústica. A não ser depois que eu conheci também a janela da Hidro, que é a janela com thermal break, né? Que tem uma... linha única. Uma ponte ali de poliamida, né? Poliamida. Poliamida que juntam as duas peças. Aí sim a gente consegue ter um resultado termoacústico com thermal break. E aí eu queria falar desses dois assuntos. Primeiro, vamos falar da questão acústica, que é realmente algo que o mercado vem pedindo muito, né? É algo que... Acho que hoje é obrigatório uma esquadria ter resultados acústicos. E depois que vocês falassem um pouquinho mais a respeito desse produto, que a maioria desconhece, não conhece. Eu conheço isso há muito tempo. Isso tem desde que era a linha Fórmula, né? Sim. Era a linha Fórmula, não era essa? E aí virou única, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Quem pode falar um pouquinho mais sobre isso? Marcelo fala da acústica, eu falo do thermal break. Então, hoje, como eu falei no início, né? A acústica hoje não é questão mais de luxo, né? Só luxo, é conforto. É saúde, né? Você dormir num quarto que
tem um barulho o tempo todo, seu sono vai ficar perturbado. Então, além de estar na norma, no dormitório você tem que cumprir a mínima de exigência da norma da NBR, né? Hoje, qualquer produto que a gente bota no mercado, uma das coisas que a gente não abre mão é a acústica. Então, no nosso portfólio, todos os sistemas hoje, a gente trabalha na acústica para atingir sempre um padrão acima de 27 dB. A gente tem linha com 27, com 30, com 31, chega, dependendo da tipologia, até 37 dB. E está saindo uma com 41. E está saindo uma com 41, é o que um produto... Spoiler? Olha, spoiler do Mãos à Obra. Porque esquadria, não parece, como a gente já falou das regiões, né? Tem região 1, 2, 3, né? De pressão de água, 4, 5, né? Dependendo da localidade, por exemplo, você pega o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aqui, você vai colocar uma janela, o pessoal não quer ter persiana integrada. São Paulo, só usa persiana integrada. Sul, só usa persiana integrada. Então, até na esquadria, as tipologias vão mudando. E, de acordo com isso, para você ter acústica, às vezes, numa janela integrada, você consegue uma acústica melhor, se ela estiver fechada, né? Mas aqui não usa. Então, aqui você tem que ter outros segmentos para poder você fazer uma janela chegar na atenuação que o cliente quer, naquela tipologia que não seja com integrada. Então, para cada linha que a gente tem todas essas modalidades. Com integrada, sem integrada, com baguete, sem baguete. E a acústica a gente vai trabalhando de acordo com o projeto. Isso, e para você atingir esse resultado, né, acústico, que existe testes, essas coisas todas, tem que seguir aquela cartilhazinha direitinha, que vem tudo explicando direitinho como tem que ser feito dentro do... Às vezes, um mínimo detalhe, você pega uma caixa de vedação, uma borracha, às vezes o cara, a gente quando é chamado, às vezes, em umas obras, tem um problema na minha janela, né? Tá passando barulho, é que o Marcelo comentou, a gente manda a equipe técnica lá para olhar, para fazer uma vistoria, cadê a caixa de vedação que está aqui? Não foi colocada. Cadê a borracha que está aqui? Não falou. Isso tudo foi testado com todas aquelas peças. Se faltar uma... Aquilo foi estudado, foi feita uma engenharia. Se faltar uma peça, o produto não está completo. Eu acho que até uma forma de vocês se blindarem da pirataria é que vocês têm componentes que são próprios, patenteados para utilização e funcionamento, né? Exatamente. E isso é importante ser dito porque às vezes o cara, vou comprar, mas não vou comprar esse componente não. Mas se ficar faltando aquilo, não vai ter o resultado. É uma forma de vocês se blindarem da pirataria, né? Tem produtos que, pela dificuldade anterior que a gente não conseguia ter no mercado, a gente trouxe tecnologia de fora e a gente desenvolveu produtos que vêm de fora, acessórios. Tem muitos que a gente usa aqui produto nacional, né, que já tem aberto no mercado. Então, dependendo do sistema, né, tem produto que a gente usa acessório exclusivamente hidro e tem acessório que a gente usa do mercado. Na Gold Slim tem aquele acabamentozinho ali no cantozinho ali do mata-junta, né? Isso. Fala um pouquinho daquela pecinha. Aquela pecinha serve para quê? Tem a caixa de vedação, né, que é uma tecnologia que a gente veio da nova Gold, que a gente trouxe de fora. E como a gente desenvolveu 100% nacional a Gold Lean aqui, a gente pegou essa tecnologia e fez ela também na Gold Lean. Então a Gold Lean ela é completamente 100% brasileirinha. 100% brasileira. Que coisa boa. Gold Lean 100%. Muito legal, muito legal. E a Thermal Break? Fala para mim um pouquinho aí. Thermal Break é uma solução que nós temos na nossa linha Premium, que é a única, né? Onde você tem lá a montagem de 2 perfis e o poliamida entre os perfis, né? Qual que é o objetivo disso? É você evitar que a temperatura externa ela entre no ambiente interno e vice-versa, né? Muito utilizado na Europa, por exemplo, né? Aqui no Mercosul, a Argentina usa bastante, o Chile usa bastante. E no Brasil, embora a gente tenha essa solução, a gente tem uma procura pequena, né? A gente está trabalhando, né, no mercado para mudar esse mindset. E tem um paradigma aí para ser quebrado também, que é sempre aquela comparação do alumínio com o PVC, né? Então, tem aqui alguns que ainda vendem, né? Não, hoje, para ter essa questão térmica, você precisa usar PVC, né? Hoje nós temos solução em alumínio, eu diria que é até mais eficiente do que o próprio PVC, né? Com reduções assim de temperatura extremamente elevadas, né? E hoje, assim, embora o Brasil seja um país tropical, se você for para a região sul hoje, você tem momentos de temperaturas de 5 graus até 40. Né? E o que a gente tem visto hoje de forma global, né? E no Brasil não tem sido diferente, cada vez mais um aumento da temperatura, né?
o que exige muito mais, por exemplo, da questão de consumo de ar-condicionado, que gera consumo de energia, que vai contra as questões ambientais. E você ter uma solução, por exemplo, de um thermobreak, com uma boa combinação, por exemplo, do vidro adequado para aquela... Um vidro insulado, né? Uhum. Você acaba, assim, tendo benefícios extremamente eficientes, né? Então, isso traz benefício econômico, isso traz benefícios ambientais, né? Obviamente, uma solução como essa, ela acaba tendo um custo maior, né? Mas aí é aquela história, né? Como é que a gente trabalha no mercado para poder atingir o público-alvo, né, que reconhece valor nessa proposta. Eu acho que tudo isso é uma questão de tempo, né? Acho que a própria mudança climática, a questão das preocupações ambientais, a questão, por exemplo, de energia, isso vai forçar, né, a própria sociedade a buscar esse movimento, né? Infelizmente, o Brasil está muito atrasado em relação a isso, mas a gente acredita que, para médio e longo prazo, a gente vai conseguir emplacar, né, esse tipo de produto. E com a vantagem, né, aí por ser uma empresa global, a gente tem essa facilidade, por exemplo, né, com tudo aquilo que a gente desenvolve, por exemplo, em outros países, por exemplo, na Europa, a gente consegue trazer essas soluções para cá também para poder agregar o nosso portfólio de produto. Clébson, quantos países que tá a Hydra? Mais de 40 países hoje. A gente tem mais de 30 mil funcionários no mundo, e atuação em mais de 40 países hoje. Mais de 140 unidades, né? Então tem um pouquinho de conhecimento, de troca de cultura, né, para poder fazer. E esse o que você falou agora é um dos maiores poderes da Hydro, né? A parte de conhecimento, né? E a gente tem tem um acesso global ao conhecimento. Então, toda a tecnologia é disseminada em todas as plantas e áreas e a gente aproveita muito disso e aplica aqui também. Né? Você, como vice-presidente, você com certeza tem várias reuniões com esse pessoal todo, né, para debater e falar a respeito dos produtos, né? Sim, com certeza. Inclusive, nós vamos ter no mês que vem uma visita à Europa, o Marcelo vai comigo, exatamente para fazer um fórum comercial, né, para ter uma atuação cada vez mais globalizada. Isso é muito legal, porque a gente vê que realmente coisas que são boas lá fora, às vezes não chegam aqui, mas é através de empresas como a Hydra que realmente consegue fazer com que isso chegue para cá. E complementando o que você falou, Marcelo, eu acho que isso é natural, sabe? Eu acho que essa questão térmica ela vai acontecer em algum momento da mesma forma que aconteceu a acústica. Sim. Né? Hoje é quase que o padrão. Se não tiver acústica, eu não quero a janela. E eu acho que isso vai acabar acontecendo. Em algum momento isso vai acontecer, porque tem a questão toda aí Acho que vai ter que acontecer. Né? Não tem jeito. Hoje a gente... Só fazendo uma parte aqui, a gente tem um grupo, né, de trabalho nosso. O Marcelo hoje colocou aqui no grupo que aqui estava 21 graus, o outro colega estava lá no sul, estava 6 graus. Então você vê, dentro do mesmo país, a diferença que tem de uma região para outra. Não, né? E a gente que é carioca aqui, que a gente sofre. Às vezes 40 e tantos graus aqui, que sensação térmica de 50 e pouco. Você tem do conforto do seu lar. Que as pessoas cada vez mais, né, principalmente, elas vão querendo o seu lar cada vez mais aconchegante. Eu acho que o nosso papel, meu aqui no Mãos à Obra, o meu como dono da Sonora, e vocês como empresa, é realmente fazer com que isso chegue ao cliente final. Mas esse é um bom ponto. Eu acho que esse é o maior desafio hoje da construção civil e nosso, é a conscientização do cliente final para entendimento do produto esquadria. É isso. Porque ele entendendo, aí essa rapaziada toda aí, como diz o Luiz, os fora de norma, o cliente mesmo vai chegar e falar, pô, isso aqui não, eu sei que esse produto aqui... Você vai questionar, né? É isso. E como é que a gente consegue fazer isso? Vocês têm alguma ideia? Assim, o que eu posso ajudar aqui? Eu tento fazer, né? Mas eu não sei se o cliente final vai se interessar para parar para ver um podcast, né, sobre esquadria. O arquiteto que tem que ter o interesse disso aí, às vezes ele não para ter esse conhecimento, são poucos. E esses poucos acabam se diferenciando. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Como é que vocês enxergam isso? Você que é marqueteiro, fala aí, Marcelo. O que a gente tem feito é assim, a gente tem que procurar trabalhar junto com os influenciadores. Né? Hoje está muito na moda, né? Os influencers. Né? Isso. E aí você tem influenciadores dentro do segmento da construção civil, por exemplo, as construtoras. Né? A gente sempre tenta se aproximar cada vez mais, né, dos tomadores de decisão e trabalhar cada vez mais em projetos, não falar em quanto que é o quilo do alumínio, do
fornecedor ABC, mas assim, a gente tem uma solução que o cliente possa avaliar a nossa proposta e avaliar o custo-benefício daquilo que a gente está levando. A questão dos arquitetos que você trouxe é muito importante. A gente tem feito vários fóruns, a gente inclusive tem participado de algumas associações, feito eventos com os arquitetos. E é interessante porque a gente faz uma apresentação, né? Eu pessoalmente acabo fazendo. A gente fala do institucional da Hydro, né? Para que as pessoas entendam, né? O tamanho da Hydro, o que a gente tem de proposta de valor, de que forma que a gente se posiciona no mercado. Depois a gente fala um pouco de norma técnica, né? A gente falou aqui dessa questão da região, etc. Que causa um espanto para eles, né? Que causa um espanto para alguns e a gente fica admirado, né? Porque o que a gente tem visto, né? As universidades estão formando hoje, por exemplo, engenheiros, arquitetos, mas com pouco foco em esquadria de alumínio. Eles falam de tudo, mas quase nada ou nada de esquadria de alumínio, né? Então, a gente aproveita esses fóruns para falar um pouco de norma técnica. E tem um vídeo que a gente coloca que a gente apresenta algumas patologias em obras, né? E algumas coisas bastante críticas, né? Você vê lá, por exemplo, fechamento de sacada de varanda com pressão de vento em região sul, por exemplo. E toma-lhe porta de 6 metros de altura. Toma-lhe porta de 6 metros de altura. Hoje você vê fachada, né, caindo, né, em grandes empreendimentos. Você vê lá, por exemplo, empreendimentos de altíssimo padrão com infiltração de água, né, nas janelas, nas esquadrias. Então, a gente leva um pouco disso para mostrar na prática e tentar mostrar para os profissionais técnicos que, de certa forma, a responsabilidade é dele também, né? Porque é ele que está especificando aquele produto, aquela solução. Colocando então, seu registro lá, né? Então, ele é participante, né, desse processo. E depois, no final, a gente faz uma apresentação de portfólio de produto, né? O que a gente tem para oferecer em termos de soluções comerciais, residenciais, complementos de arquiteturas e etc., para que esse público entenda aquilo que a gente tem para oferecer. Eu vejo que o arquiteto realmente ele é um ponto fundamental para fazer com que o final consiga compreender o que o produto está chegando lá, que é mais ou menos o que o consultor faz nas obras verticais, né? O arquiteto seria o consultor da obra horizontal, né? Para ele poder dizer ali, ó, aqui é um produto bom, esse é o qualificado, é esse que vai te dar qualidade, não vai ter barulho, estanque, né? Isso tudo, né? Ele tem que sair da decisão apenas estética. Tem que ter um pacote para a decisão que é esses pontos técnicos. E esse é o trabalho de conscientização para ele abrir um pouquinho mais a visão dele e escolher não só a estética, mas as partes fundamentais das normas, né, que tem que ser aplicadas, né, no mercado. Então, essa é a grande aproximação que a gente tem que ter. E complementando, né, que eu estava falando, você falou aí do marqueteiro, né? Então, por exemplo, o que a gente vê hoje? Uma necessidade muito grande do consumidor final ele ter a experiência com o nosso produto, né? Então, você ter visitando lá o nosso showroom, por exemplo, qual é o objetivo daquele espaço? É promover para o cliente uma experiência com aquilo que a gente está vendendo, ele entender, por exemplo, o que é uma linha produtiva 25, o que é uma linha Gold Slim, o que é uma nova Gold, o que é uma única, né? E aí a gente consegue mostrar para o cliente a diferença entre um produto e outro. A gente usa uma maleta, né, para o time comercial, onde a gente tem lá os perfis, os acessórios, para o cliente entender, né? Você falou aqui, por exemplo, de pirataria, a gente vê lá Suprema, Gold, etc. Você vai lá, é pior ainda, porque se copiasse 100% na íntegra é uma coisa, mas aí você copia e ainda piora, né? Porque se a parede do perfil era 1,5 mm, tem hoje gente fabricando com 0,9, com 1 milímetro. Né? Redução de custo Ou em seja, cima ainda. já é um produto que estava ultrapassado, já não atenderia a norma técnica e ainda foi ainda piorado. Tá flexível. Né? Então, a gente tenta mostrar isso para o cliente para que ele tenha essa experiência. E hoje nós temos aí uma rede de distribuição com 26 parceiros no Brasil todo, em todas as regiões, que também investiram em showroom próprio, com esse objetivo também. Né? Se você for visitar um dealer nosso hoje, por exemplo, você vai ver lá um fabricante chegando com uma arquiteta, com uma dona de casa, ele levando lá no showroom, mostrando para o cliente quais são as opções que ele tem e fechando negócio nesse espaço. Né? Porque é um produto que, se você não conhece tecnicamente, você pode ser enganado, você pode fazer uma escolha ruim. Né? E depois de feito, para remendar, fica mais caro do que fazer certo da primeira vez. Né? Então, esse tem sido uma forma também que a gente tem trabalhado bastante, né? Olhando o Brasil como um todo. Por exemplo, agora em julho a gente vai inaugurar um showroom na Bolívia, né? Com um parceiro lá.
é exatamente com esse motivo, né? Porque uma coisa é você pegar uma tela de computador, um folder, mostrar para o cliente, outra Mas coisa... lá em né? outros países também sofrem com essa falta de conhecimento do cliente final? Idem. É a mesma Aqui coisa? na América do Sul, idem. Ah. E aí, com mais um agravante, que você tem ainda uma enxurrada de produto importado. Né? Você vai, por exemplo, Chile hoje, 80% do mercado é produto importado da China. Entendi. Né? No Brasil, ainda o produto importado, ele existe, né? Mas eu diria que não é o nosso principal desafio hoje. Eu acho que o principal desafio que a gente tem por ser uma empresa que quer trabalhar da forma correta, com produto homologado, testado, etc., atendendo requisito técnico, são aqueles que fazem os produtos que a gente falou aqui. Né? A questão do produto importado é a falta de controle de qualidade realmente do que está chegando para você. Né? Porque se a gente jogar numa igualdade, legal, beleza, né? Tá chegando um produto bacana também, faz parte, é o mercado e a gente vai aqui sentar com a nossa equipe técnica e vai criar um produto que seja melhor e é a competição. Agora, quando chega algo de fora, importado, e que você vê que uma qualidade é ruim, né? Eu falei até isso para vocês em relação ao PVC, que eu tive conhecimento, de gente que traz container de PVC lá de fora, que o negócio é todo estranho, todo errado. Isso vai acabar acontecendo também com alumínio. E essa educação no cliente final tem que continuar cada vez mais para ele poder conseguir identificar uma coisa da outra, né? Selos, a homologação, PSQ, né? Essas coisas todas são fundamentais para que a pessoa consiga entender que aquele produto realmente vai funcionar da forma que ele deseja. Né? Da nossa parte, a gente, como o Marcelo falou, a gente procura levar as consultoras, levar os arquitetos, né? Os consultores a gente tem acesso a todos e todo o produto que a gente desenvolve a gente apresenta para eles, para cada vez mais divulgar isso. Então, eu diria que lá no nosso showroom, dos 2 anos para cá, aumentou muito. É até difícil, às vezes, você agendar com uma consultora. O pessoal, todo mundo tem os afazeres, é difícil ter uma agenda, mas a gente está sentindo que o pessoal está buscando mais isso. A gente faz um convite hoje, a gente consegue levar 6, 7 pessoas de uma consultora. E aí você leva o pessoal de engenharia, você faz essa apresentação das linhas, explica sobre as normas. Muitas não têm noção, outros têm, mas ficam, assim, que bacana, né? Tem alguém fazendo isso. Então, cada vez mais, só esse mês a gente já recebeu 3 consultoras lá na fábrica, tem um agendado para a próxima semana, já tem uma agenda para junho, e a gente gosta de fazer isso. A gente cada vez quer fazer mais isso. Isso é bom. Eu queria que você me dissesse aí, Marcelo, você mesmo, a pirâmide de produtos em relação só à esquadria. A primeira lá vem o quê? É a única. Aí depois a gente vem para... A única, Nova Gold, tá? Depois Gold Lean e Produtiva. Então, são 4 sistemas que a Hidro vem trabalhando hoje no mercado. Nós temos a Master também, que é a linha de entrada, né? Tá. Que é aquela tipo Minha Casa Minha Vida. É uma assim, linha mais popular, né? Mas que atende todo o requisito técnico. A gente, inclusive, fez uma reengenharia agora para elevar o nível de acústica, né? Porque, assim, é o que a gente falou, o Brasil é muito grande, Olha né? a bitola dela, tem essa Master. Bitola 22. 22. Então, assim, o Brasil é um país muito grande com características diferentes. Então, tem produtos que você vende mais em uma região, menos na outra, né? Então, a linha Master ainda é uma linha bastante procurada, principalmente na região norte e nordeste. Tem que ter produtos, né? Para diversas funções, né? E o importante é o que você falou. Ela tem que ser ali, no final das contas, não pode entrar água. Exatamente. Né? A questão da acústica... Ela se trabalha. Você quer uma acústica melhor, agora, entrar água, ficar trepidando, não tem como. Ter resistência, ter qualidade, né? A pressão do vento, não sair voando aí é fundamental. Então, todas elas, com certeza, elas entram fora as fachadas que a gente tem, tanto stick como fachada unitizada, fachada com grid, né? São os 3 produtos que a gente tem em linha de fachada, tem os gradis, tem brise. E quando a gente não tem um produto, que a gente às vezes pega projeto customizado, que a gente vai desenvolver, tem uma nossa área de engenharia de desenvolvimento, que a gente faz o produto customizado para aquela obra. Nós temos aí 2 exemplos, né? Quentes aí, que foi o retrofit do Hotel Glória, né? Aqui no Rio, e a obra do retrofit da Petrobras, né? Que eram obras onde você são obras antigas, que você precisa manter, né, a característica original da obra, trazendo para a realidade atual em termos de norma técnica. Né? Porque como eram obras antigas, você tinha uma normativa diferente do que a gente tem hoje. Então, os requisitos aumentaram, os centros aumentaram.
poluição sonora aumentou muito. Exatamente. Então tem uma exigência de acústica diferente do que tinha no passado. Então, assim, o grande desafio aqui foi como é que a gente desenvolve tudo isso, mantendo a característica original da obra, garantindo a questão de norma. Né? E foram 2 obras que a gente acabou, inclusive, fechando, se diferenciando exatamente por essa expertise. Né? A gente conversou com o consultor da obra, que tinha já um projeto, né, feito, e a gente tinha também na nossa linha algumas coisas que a gente podia desenvolver. Junto com ele, a gente sentou, foi aprovado e seguimos fechando os 2 projetos. Isso é muito bacana. Após esse bate-papo, meu amigo arquiteto, vocês estão gastando muito dinheiro, às vezes até com vaso sanitário, esquecendo da janela. É um item entendeu? importante. Então, estão gastando 10 mil reais. É sério mesmo, eu fui comprar, tô em obra lá em casa, aí, pô, fui fazendo o quarto do meu filho e tal, ele queria o vaso preto, só porque era preto, era 4 mil reais o vaso sanitário. Então, vocês estão preocupados com o vaso sanitário e estão esquecendo da esquadria de alumínio, que é muito importante para o bem-estar do seu cliente, meu querido arquiteto. Vamos conhecer um pouquinho mais. Está aí a Hydro, que pode explicar para vocês todas as características de uma esquadria, o que ela pode transformar o ambiente do seu cliente. É ou não é, Marcelão? Isso aí. Vai procurar a gente, que a gente está de portas abertas. Concorda comigo? Perfeito. Perfeitamente. E aí, pegando o gancho, né, você falou dos arquitetos, sigam a gente no Instagram, lá, né, Hydro Construcção Civil, né? E lá a gente tem todo o portfólio de produto, as questões de norma. É interessante consultar, inclusive, o nosso contato. Né? É isso aí. Construção sem ser cedilha e sem tio vira construcão, né? Construcção, é isso aí. Agora, ó, eu tinha aqui uma cola de uns temas polêmicos para a gente estar caminhando. Vamos fazer um passa rápido aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esquadria minimalista, beleza ou problema? Quem vai responder essa aí? Acho que Beleza e solução. beleza e solução. É beleza e solução, né? Isso aí. Desde que você atenda todos os requisitos, né? Hoje, infelizmente, a gente vê situações caóticas e preocupantes. Você vê hoje, por exemplo, sistemas... Porque quando você entrar no nosso site hoje, olhar no nosso catálogo, para cada sistema que a gente desenvolve, você tem lá qual é o vão, por exemplo, que você pode utilizar máximo para aquele tipo de tipologia. Né? Então, você vê hoje, por exemplo, sistemas que não são homologados e ainda empresas utilizando para grandes vãos, né? O que é um problema. Então, a minimalista tem sido, sim, uma demanda grande, né? Principalmente pelos arquitetos. É uma tendência, mas não adianta você afinar a mão de amigo, né, do perfil no meio, se você não tiver toda a questão da estrutura que compense aquela redução. Né? Porque, no final, tem um cálculo mecânico ali, estrutural, que precisa te garantir para te trazer segurança. E, atrelado a isso, todo o sistema, né, de componentes que você tem que utilizar. Porque, no final, não adianta você ter uma porta grande, bonita, mas você não consegue movimentar. Né? Então, é um sistema. Tá? Então, é isso que a gente tem buscado também. A gente lançou na FESCO ano passado a única minimalista, exatamente com essa pegada. Né? Eu vi, linda. Com trilho embutido. Já está comercializando? A gente vai fazer o ensaio em laboratório agora no mês de junho. Tendo o laudo, a gente já vai colocar para o mercado. E aí, seguindo essa bomba aí, porta de 6 metros, pode? 6 metros de altura? Pode, desde que, de novo, desde né? que o produto seja mesmo conceito. É redundante, né? A gente está sendo, né, falando a mesma coisa. Mas é possível colocar uma porta de 6 metros. Né? E aí você tem que usar o sistema adequado. E dentro da Hydro, qual seria o sistema que suportaria? E tem uma outra coisa, ela não adianta ter 6 metros por 5, não. Ela tem um limite também de largura. Né? Você está falando uma porta com largura, vidro, você está falando uma porta, por exemplo, pivotante? Não, uma porta de correr, por exemplo. Essas que agora está na moda também. Eu entrei em 2 pontos que é a tendência do mercado hoje. É o sistema minimalista e portas para grandes vãos, que é uma tendência do arquiteto. Uhum. Essa porta, é possível fazer uma porta de 6 metros de altura, com um perfilzão lá de 6 metros? É possível fazer isso? E se é possível, qual é o sistema da Hydro que atende esse requisito? Hoje com 6 metros? Com 6 metros, a gente porta pivotante a gente consegue fazer com 6 metros. De correr. Porta de correr não consegue. Não. Mas isso, vocês veem que no mercado tem pra caramba aí, ninguém fazendo porta aí com 5,80 metros.
No produto que a gente está desenvolvendo, a gente está fazendo perfis para ter uma resistência maior. Mas com 6 metros a gente não tem. Então, gente, é isso aí. Eu estou falando isso para vocês porque eu fiz eu pesquisei muito, eu fiz uma obra lá em Itaipava e o cliente, ele queria... Não era nem 6 não, tá? Era 5. Cara, eu falei, eu não vou fazer isso aí não. Para fazer isso aí, eu consigo fazer com você. Aí estudei, peguei catálogos e tal, Eu consigo fazer mais ou menos com 3,30 metros, 3,40 metros. Normalmente 3,5, né? Aí vamos fazer o seguinte, o arquiteto depois ele ficou encantado comigo, porque nem ele sabia disso. Tem lá, se vocês quiserem, pode procurar lá no Sonora Prime, tem ele falando sobre isso. Que a gente deu a solução para ele. Lá em cima, ele acabou botando uma viga e fez um painelzão de vidro lá em cima, só com junta seca. Então, ficou bem bonito. Ficou portas gigantes, funcionais, e que atendem a todos os requisitos, né? Você vê que na feira do ano retrasado, a gente colocou até uma porta pivotante de 5 metros. Mas é uma porta pivotante. A pivotante, ela aguenta até 6, também chega. Não, 5 metros. Que a nossa 5 até 5 metros. 5 metros. É qual que atende? Do nosso sistema. É Splendor. Splendor. O sistema Splendor que a gente tem. Para até 5 metros. Legal. Agora, a porta de correio ainda no momento não. Não. Então é isso aí, minha gente. Pesquisa antes aí, porque senão daqui a pouco vocês estão matando uma pessoa aí por falta de conhecimento. Então vamos estudar. Gente, estamos chegando ao final aí do Mãos à Obra. Queria saber aí se vocês gostaram, se vocês ficaram felizes aí com o nosso bate-papo. Agradecer a presença de vocês. É muito importante que uma empresa como a Hydro, que se posiciona no mercado, né, possa estar esclarecendo alguns assuntos que são importantes e relevantes aí para a gente levar para o pessoal cada vez se conscientizar mais que o nosso produto é um produto que é essencial para uma casa. Sem aquela janelinha ali, a tua casa vira um caos. Então, a gente tem que dar mais valor ao nosso produto, mais carinho e mais responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra. E eu queria deixar para vocês agora, cada um aí no seu momento, deixar um recado final, não só falar da Hydro, mas também tentar fazer com que esse povo se conscientize, né? Vocês que são uma empresa tão renomada, tão séria, e que eu acho que é importante vocês, né, passar isso para a galera. Legal, Felipe. Agradecer aí mais uma vez, né, o convite. A Tríplice Coroa, se vier mais tempo, cantar um pé de música. É sempre importante a gente participar desse bate-papo, justamente para esclarecer, falar sobre normas, sobre qualidade, o que a gente pode oferecer ao mercado. E a gente está à disposição, né, para quem queira nos conhecer, quem não conheça, né, fazer uma visita à nossa fábrica, ao nosso showroom. A gente está aí de portas abertas. Junto com Mãos à Obra. É fácil lá o acesso, é só ligar, liga lá e marca. No próprio Instagram, né? Você tem lá um linkzinho que dá para agendar. A gente tem uma agenda que a gente recebe as pessoas lá. Fala, Marcelão. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para a gente é sempre uma satisfação a gente ter a oportunidade de falar daquilo que a gente faz, né? Com muito amor, muito cuidado, né? Inclusive os valores da Hydro é cuidado, coragem e colaboração, né? Então a gente procura fazer tudo com muito cuidado, mas com coragem para fazer diferente, para inovar e colaborando, né? Colaborando com os parceiros, com os clientes, com o mercado. E para a gente é uma alegria ter esse tipo de oportunidade. Então, a gente continua de portas abertas. Eu falei aqui do Instagram, fica o convite para visitar, né? Agendar uma visita. A gente tem a rede de parceiros aí no Brasil todo. Então, eu sei que o podcast não é só para quem está aqui no Rio, né? No Brasil todo. Eu vi lá que dos seguidores, né? A gente tem seguidores de todo o Brasil. Então, a gente tem hoje parceiro em Santa Catarina, a gente tem parceiro em Fortaleza, em Recife, em Manaus, enfim, em todo o país, né? Então, inclusive com estoque próprio, com equipe técnica e portfólio de produto disponível, e a maioria deles já com showroom próprio, até para que os clientes possam visitar e ter essa experiência, e a gente fica à disposição. Antes de passar para o Cleves, eu queria saber de você, eu posso esperar alguma novidade aí na Saivetro? Vai ter alguma coisa lá nova em setembro? Saivetro vai, a gente, na verdade, a gente colocou em laboratório na FESCA do ano passado alguns produtos que agora a gente vai repetir, porque o laboratório trouxe para a gente a convicção de que era um produto bem aceito pelo mercado. A gente vai estar levando de novo. A gente falou aí da solução com 41 dBs, né, que é um produto de alto padrão, com um parceiro nosso aí do mercado. Esse produto vai estar na Saivetro? Vai estar levando. Né? Então, essa vai ser a grande novidade.
A gente lançou a Única Minimalista, a gente fez algumas melhorias também ouvindo o mercado, a gente vai levar essa tipologia para lá. E a gente quer dar um spoiler também da reengenharia da Única, né, que é a linha premium que a gente tem no nosso portfólio. E a gente fez aí uma reengenharia bem interessante, inclusive trazendo já para uma pegada mais minimalista. Você falou aqui a questão do tamanho dos vãos, isso vai permitir para a gente também ter vãos maiores e com opções aí de fornecedores de componentes local, né, o que facilita também os nossos clientes aqui no Brasil. Cleverson, obrigado aí pela sua presença. Foi muito importante ter você aqui, né, como vice-presidente da empresa, mostrando aí para eles aí o quanto é importante a gente se especializar, respeitar a regra do jogo, né? Porque eu estou parando um pouco de falar de norma, porque eu vejo uma opção de gente falando norma, mas ninguém ouve. Então, vamos falar da regra do jogo, utilizando a regra do jogo, porque o jogo tem uma regra e ela tem que ser respeitada. Obrigado aí, meu amigo. Bom, eu não vou entrar na parte técnica que os meus colegas já falaram muito aqui, mas eu queria primeiro agradecer. É um prazer enorme estar aqui no Mãos à Obra com vocês. E eu fiquei muito feliz de conhecer melhor, porque é uma extensão dos valores da Hydro. O trabalho que é feito aqui, ele está muito conectado com os valores da Hydro, que a gente vive no dia a dia. Então, eu fiquei muito feliz com isso, porque isso é muito importante. Nossa estratégia, nosso objetivo é feita da mesma forma aqui, né? Levar esse conhecimento para o mercado, elevar o conhecimento para elevar a qualidade da entrega do produto final, né? Para a gente colocar esse mercado mais para cima. Isso foi muito importante, fiquei muito feliz de ver isso aqui. Então, foi um prazer enorme e já me convido para estar aqui de novo com vocês numa próxima oportunidade, porque esse trabalho é muito importante para a gente. Então, conectado a vocês aqui, eu acho que a gente está estendendo os valores da Hydro, um grande objetivo nosso, né? Então, foi um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Já estão convidados. O Mãos à Obra, eu tenho um quadro que chama-se Na Veia. Esse quadro Na Veia, eu criei ele como se vendo televisão. Aquelas mesas de futebol de domingo. Isso, aquilo. Eu falei, vou criar uma mesa de debate sobre o mercado de esquadria. E aí a gente bate aqui as informações, chama um da Hydro, um da Udinese, chama um outro empresário, um concorrente meu, e a gente vai debater aqui a respeito do mercado. Então, já estão convidados aí para um Na Veia desse aí. Legal. Gente, estamos terminando. Passamos aqui bastante informações para vocês. Então, vão lá no site da Hydro, baixem os catálogos, estudem. Tem bastante informação. Você só não pega essas informações se você não quiser. Então, é só você pegar o teu telefonezinho, baixou aqui, você no catálogo tem tudo, né? Tem tudo lá escrito, como você tem que fazer, deve fazer. Tem tudo. Então, é isso, gente. Ficamos por aqui. Mais um Mãos à Obra. Eu agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado aí por vocês fazerem com que esse podcast cada vez mais venha crescendo. E nunca esqueçam, Marcelo, como é que é? Mãos à obra.